vou ler esse texto, porque ele resume tudo que eu gostaria de falar com você hoje à noite. Porque caso não dê tempo de eu esgotar o conteúdo, não estou preocupado com isso. Nós vamos compartilhando com o tempo, com doses pequenas, algo que é muito importante sobre a questão do relacionamento. Então, Lucas 16, versículo 1, tem uma parábola que Jesus contou. Parábola, você sabe, é uma analogia. Jesus, quando ele queria explicar um princípio, ensinar um princípio, ele usava algumas figuras do dia a dia para ilustrar aquilo. Ele usava essas figuras e catalogaram isso como parábola, né? Parábola, quer dizer, é uma analogia, é uma comparação, para que ele pudesse inserir os princípios do reino no coração das pessoas. Então aqui em Lucas 16, 1, ele conta esta parábola e o evangelista Lucas, que era médico, ele registrou isso com detalhes aqui. E eu queria ler bem devagar e fazer alguns comentários com você hoje à noite sobre a questão do relacionamento com Deus e com o dinheiro. O dinheiro sob o ponto de vista de Deus e o dinheiro sob o ponto de vista do homem, humano. Lucas 16, 1, a palavra de Deus diz assim. Eu vou ler na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, porque como tem algumas medidas aqui, ele já traduz para nós, fica mais claro, né? Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. De quem era o dinheiro? Do senhor daquele administrador, não era dele. Aquele administrador foi flagrado por algumas pessoas que chegaram para o dono, para o senhor, para o dono do recurso, e disseram assim: olha, aquele seu administrador lá não está agindo corretamente, ele está sendo infiel. Ele está sendo infiel. Ele está desperdiçando os seus recursos. Na versão da Bíblia Revista e Atualizada diz assim: ele está a defraudar os seus bens. Quer dizer, ele está usando mal. Ele está usando mal os seus bens. Preste atenção, Senhor. Alguém foi lá e fez a denúncia. Versículo 2. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Esse prestar conta da sua administração é o seguinte: devolve tudo aqui, que você está demitido. Preste contas de tudo que está com você. Me traga aqui. Esse é o conceito dessa palavra. Preste contas. Me devolva aquilo que eu coloquei nas suas mãos para você administrar. Você não pode continuar sendo o meu administrador. Aí, versículo 3, o administrador pensou: o patrão está me despedindo. Olha aqui como ele entendeu. Ele foi rápido. O patrão está me despedindo. E agora, o que eu vou fazer? Quer dizer, ele não pensou antes. Por que nós somos assim? Esperamos perder para depois valorizar. Por que? Eu me faço essa pergunta tantas vezes. Porque tudo o que não valorizamos, perdemos. Tudo. É emprego, é namorada, é namorado, é
carro, é bens, tudo, é ministério, é responsabilidade, qualquer coisa. Tudo o que não valorizamos acabamos perdendo. E aí, depois que perdemos, acordamos. E falamos como este homem: e agora o que eu vou fazer? E agora, meu Deus, onde eu estava com a cabeça de não valorizar aquilo que Deus estava me dando? Onde não estava eu estava com a cabeça em não valorizar o emprego que Deus me deu? Eu reclamava tanto dele, achava que ganhava tão pouco, agora eu não ganho nada. Por quanto tempo eu vou ficar sem ganhar nada? E aí perdemos relacionamentos, perdemos pessoas importantes da nossa vida. Perdemos a saúde. Por causa disso, no dia 29 de junho, já quero abrir um parênteses aqui, nós vamos tratar sobre saúde aqui. Saúde integral, saúde para a alma e saúde para o corpo, porque do espírito nós estamos tratando todo domingo, toda quarta, todo G100. No dia 29, o Felipe vai me ajudar aqui, ele é médico, nutrólogo, tem se dedicado a isso, feito pós, está mergulhado nisso, está despertando a nossa casa para isso, temos conversado sobre isso. E muita gente que não valoriza a saúde que tem, aí perde. E depois, meu amigo, para recuperar, meu Deus, era tão simples no início. Era tão simples comer menos, era tão simples comer direito, era tão simples fazer uma caminhada, não fez. Aí não tem como mais. Tudo que não valorizamos, perdemos. Este homem perdeu, porque não valorizou o que Deus tinha dado a ele. E agora o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra. E tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando eu for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Esse cara sabia que ele não ia ter onde morar. Porque parece aqui que ele era um mordomo que morava pela parábola, né, Nino? Parece que ele era um cara, um tipo de um caseiro que morava na casa do cara. Morava na casa do patrão, morava naquela chácara, cuidava daquela chácara ali. Quando o patrão viajava, ele chamava todos os amigos dele para ir na piscina do patrão, para comer das coisas do patrão, porque é assim que os caseiros, maus administradores, fazem, né? Quem usufrui daquele patrimônio que você gastou um dinheirão é o caseiro. Olha que delícia. Leva os amigos dele, faz festa. Você nem fica sabendo. De vez em quando escapa, hoje tem rede social, eles põem no Facebook lá, como eu já vi alguns caseiros aí fazendo. A nisso que me chamou a atenção. Mas isso aqui é o sítio tal, olha só. Uma festa de arromba lá. E o patrão pagando tudo. Então esse cara devia morar assim. Ele ia ser caseiro de um sítio, de uma chácara. Ele falou, não vou ter onde morar. Perdi meu emprego, não perdi minha casa. Não tenho onde morar. Assim, quando eu for mandado embora, teria amigos que me receberão nas suas casas. Olha só a astúcia desse cara. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite ele deve. Um detalhe, viu, irmãos, que eu estava... aliás, queria até pedir ajuda aos universitários aqui. Eu queria, Rodrigo, você que é do ramo aí, você, o Wellington. Quando é que apareceu, quando é que a troca de... esse comércio se tornou através de moeda? Porque, veja, tem que pesquisar, né? Mas teve uma... Porque veja bem, eu estava ouvindo o Nadinho aqui sexta-feira e falando de entrega, de consagração e tal. Aqui, o que você deve para o seu patrão? Eu devo 100 barris de azeite. Quer dizer, você vê que na época antiga não era dinheiro,
era bens, né, Saulo? O cara trocava. Ó, como é que é? Era ouro, o cara trocava. Você cria gado, eu sou agricultor, então nós trocamos. Ó, não tinha moeda corrente. Então por isso que às vezes a gente pensa que a Bíblia não estava falando de dinheiro. Ela estava falando de dinheiro, sempre falou de dinheiro, porque sempre teve esse comércio, sempre teve essa troca, esse comércio sadio. Sempre teve. Então por isso que as pessoas ofertavam animais, ofertavam trigo, ofertavam coisas, ofertavam. Fruto do seu trabalho. Hoje o fruto do seu trabalho, você não chega lá depois, o Leandrinho que trabalha na Cargill, você recebe, o que a Cargill faz? Um monte de coisa, né? Mas semente, você não recebe lá, ó, seu, vem aqui, pega ali, ó, aquele contêiner de semente, leva lá para sua casa. Chama os seus filhos para ajudar lá, que está pesado, hein? Não, eles depositam na sua conta o valor referente àquele bem ali. Então é assim que funciona hoje e é assim que funcionava no passado. Então, o primeiro devedor disse assim: eu devo 100 barris de azeite. O administrador diz: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva, então, você deve 100? Escreva que você deve 50. Fiquei pensando nessa parábola, de quem eram esses barris de azeite? Era dele? Hein, Mauro, era dele para fazer isso? Ele tinha autorização do dono para fazer isso? O cara estava perdendo o emprego, estava na pindaíba, estava a ponto de não ter onde morar. Ainda assim, ele lesou mais um pouco. Ele foi mais infiel ainda. Você deve 100? Escreve aqui, ó. Porque o patrão, Caetano, não sabia de tudo isto. Porque confiou no administrador. Então ele lesou o cara aqui, defraudou o cara aqui. Escreve aí 50. Quero ficar bem com você. Olha o motivo, já. O motivo é, quando eu for mandado embora, versículo 4, terei amigos que receberão nas suas casas. Eu vou ficar bem com, eu estou mal com esse, mas eu vou ficar bem com aquele ali. É assim que muitos fazem. Para o outro, versículo 7, ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreve aí, 800, mandou o administrador. Versículo 8. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. O patrão, quando ficou sabendo disso, falou, ele deve ter pensado assim, vou fazer a minha parábola aqui agora, né? Esse cara é safado, mas ele é esperto. Ele vai perder o emprego aqui, mas ele se armou do lado de lá. Eu sou obrigado, sabe aqueles caras que você é obrigado a reconhecer a esperteza deles? Mesmo que você não concorde, mesmo que o princípio esteja errado, você fala, caramba, mas o cara foi esperto. Tem muitos aí, hoje nos nossos dias, né? Muitos assim. Que pegaram o dinheiro que não é deles e usufruíram, usurparam, defraudaram, foram infiéis. E se não fosse Deus levantar uns caras sem muita história, sem muito o que perder lá em Curitiba, ia passar batido mais uma geração de ladrões e corruptos. Porque o poder corrompe. É só você ver a frase que soltou o Sérgio Cabral essa semana. Eu não estava preparado para lidar com tanto poder. Porque é isso. As coisas vão se perdendo no meio do caminho. Quando não se há temor de Deus. O patrão elogiou e Jesus continuou. As pessoas deste mundo são mais espertas nos negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Na outra versão mais clássica ele diz assim: os filhos das trevas
são mais sábios do que os filhos da luz. Eles são mais ligeiros. Aí ele ensina uma lição aqui. Por isso eu digo a vocês, usem, é aqui que é a chave que eu queria deixar com você hoje. Usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Você se lembra de onde a preocupação dele, quando ele ia perder o emprego? Qual que é a preocupação dele que eu enfatizei aqui? Aonde eu vou morar. Então Jesus pega essa situação e diz assim, olha, usem as riquezas deste mundo, sejam sábios, sejam prudentes. Eu digo a vocês, usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas desta terra faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Versículo 10. Vamos ler juntos? Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também será no muito. Quem é fiel nas pequenas coisas, também será nas grandes. Quem é desonesto nas coisas pequenas, quem é desonesto nas coisas pequenas, também será desonesto nas grandes. Se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das verdadeiras riquezas? E se vocês não forem honestos com o que é dos outros, se vocês não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Deixa eu dar um detalhe para você aqui. Nós não temos nada, não somos donos de nada. Tudo que nós temos, recursos que temos, tem um Senhor que colocou nas nossas mãos. Nós não somos donos de nada, nós somos administradores, nós somos dispenseiros, nós somos mordomos, nós somos gestores, usar uma palavra moderna, dos recursos que Deus colocou na nossa mão. Que eu falei a semana passada, o tempo, o talento e tesouros. Nós não somos geradores de nada, tudo é dele. Então é isso que Jesus está dizendo, é isso que ele está explicando aqui. Se vocês não forem honestos com as coisas que são dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Não, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vocês não podem, vamos repetir juntos essa frase? Você não pode, diga eu não posso servir a Deus e a Mamon. Ou é um ou é outro, não tem jeito. Ou você, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou, na outra versão, Mamon, que era um deus que representava a avareza. Deixa eu discorrer em alguns detalhes que eu... Conseguiu deixar no ponto aí para mim? O slide, Mateus? Deixa eu dar alguns dados para vocês importantes. Eu não vou me dedicar, a dedicação está aqui. Aqui é um complemento, mas eu acho que é importante para o nosso conhecimento algumas verdades que eu extraí deste livro que eu recomendo para você, Uma Vida Abençoada, do nosso querido Robert Morris, pastor da Gateway, uma igreja nos Estados Unidos, uma grande igreja muito influente, muito generosa, que tem feito um trabalho lindíssimo de tantas coisas, tantas frentes, em todos os lugares.
eu vou trazer esse livro aí, uma quantidade bacana, para oferecer para vocês, porque é muito importante você estudar esse tema, por causa disso que você vai ver aqui hoje. Vamos aqui. Olha que frase interessante do Billy Graham. Vamos ler juntos ali? Alguém consegue uma aguinha para mim aí, Mauro? Alguém, Mauro? Aquele que dá um copo d'água. Eu vi o Alexandre num copo d'água lá, me deu uma sede, dá uma vontade. Ele trouxe para Jossano, não tem jeito. É da Jossano, né? Administrador fiel. Tá lá? Um minutinho? O que está acontecendo? Não está parando? Está piscando? Fala a pessoa do seu lado, está tudo bem com você aí? Eu tenho ele aqui também. Hã? É, tá, eu vou correr ele aqui então. Muito obrigado, irmão. Você vai receber um abraço. Aquele que dá um copo d'água, um profeta. Ainda bem que eu tenho ele na mão aqui. O Billy Graham, aquele pastor, um dos mais íntegros, renomados pastores que faleceu esse ano, uns meses atrás, ele disse assim, depois eu vou mandar por WhatsApp para vocês esse PDF. Se uma pessoa adquire uma postura correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as áreas da sua vida. Olha que afirmação. Se uma pessoa consegue ter uma atitude correta na relação com o dinheiro, isso fará com que, isso vai facilitar ela ajustar muitas áreas na sua vida. Por quê? Porque, como disse o Nadinho aqui na sexta-feira, sobre o dinheiro, paira um espírito que está sobre os homens. O dinheiro, a moeda, não é má. Tanto é que o 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, abra aí comigo, por favor, estaria aqui na nossa projeção, mas vai estar. Já o Mateus vai operar um milagre aí. O Senhor dá unção para o Mateus para ele resolver isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, 10. Você pode ler comigo aí em voz alta, por favor? Pois o amor ao dinheiro é uma fonte, é uma raiz de todos os tipos de males. É o dinheiro que é mal? Não, é o amor ao dinheiro. É a maneira como você lida com ele. E algumas pessoas, dizia Paulo escrevendo para Timóteo, por quererem ter tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Pessoas que estavam indo bem e num determinado momento se deslumbraram por ter dinheiro. Trouxeram para si, para a sua família, para as pessoas do seu relacionamento, toda espécie de males. Porque o problema não é o dinheiro é um instrumento. Como já disse alguém, o dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. A maneira como nós a maneira como nos relacionamos com ele é que é o problema. O Robert Morris diz nesse livro o seguinte: há mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração, aproximadamente 500 versículos sobre fé, porém há mais de 2.000 versículos relacionados a dinheiro e bens. Olha a importância
que Deus, Jesus deram na questão desta relação com o dinheiro. Falou-se muito sobre isso. Jesus falou sobre o dinheiro em 16 de suas 38 parábolas. 16 delas ele tocou no assunto de dinheiro, de administração. Fica claro pelo ponto de vista da Bíblia que precisamos entender o dinheiro e como lidar com ele. Porque o dinheiro, na verdade, é um teste de Deus. O dinheiro é um teste de Deus. O dinheiro é um teste de Deus quando você tem, e o dinheiro é um teste de Deus quando você não tem. Porque a maneira como você se relaciona com ele vai demonstrar quem você é. O dinheiro, sob a perspectiva do homem, diz assim: o homem é senhor sobre o seu dinheiro. O dinheiro é meu. Esse dinheiro é meu. Faço dele o que eu quiser. É a perspectiva. Pode ir lá que eu estou lá na frente. O dinheiro sob a perspectiva do homem. Pode virar. Virai-vos, virai-vos. Aí. Perspectiva do homem. O homem é senhor sobre o seu dinheiro. Ele usa como quer, segundo os seus interesses, sejam egoístas ou altruístas. Ou ele usa para si mesmo, pensando em si mesmo. Eu tenho para mim, eu tenho para mim. Quando alguém parece com necessidade, ele fala: não, eu tenho, esse aqui é meu. Eu ralei muito para chegar até aqui. Eu dei duro. Não ajuda ninguém, não é generoso com ninguém, não abençoa nem os filhos. Nem a mulher, muitas vezes. Porque ele é egoísta. Ele tem apego ao dinheiro. A avareza é isto, é uma forma de idolatria ao dinheiro. Agora o altruísta não, ele pega o dinheiro e ele entende que o dinheiro é um servo. Está ali para servir. Ele vai investir naquilo que é eterno. Naquilo que, como diz a parábola aqui, que Jesus está dizendo: olha, granjeai amigos com as riquezas. Granjeai amigos para que eles recebam vocês nos tabernáculos eternos. Como eu disse para vocês aqui, sexta-feira, eu tenho orado para Deus colocar dinheiro na minha mão, mas colocar muito. Porque eu creio que eu já estou maduro para não fazer besteira. Para não usar para os meus desejos egoístas, mas para os meus desejos de ver o reino de Deus expandindo. E eu tenho outros irmãos que estão pedindo a mesma coisa aqui. E Deus já começou a dar para alguns. Porque Deus, nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, Deus vai depositar na mão de mordomos fiéis muitos recursos para financiarem a pregação do Evangelho. Deus está procurando essas pessoas, porque recursos não faltam no reino. Não falta. Então o dinheiro, na perspectiva do homem, é uma questão de ter ou não ter. Os que abraçam essa perspectiva concentram se tornar rico. Eu preciso ter mais. Eu preciso ter mais. Eu preciso estar sempre melhorando. Sempre melhorando. Eu preciso ter mais. Eu preciso ter mais. Está no apartamento de 100 metros, quer ir para um de 200. Está no 200, quer ir para um de 300. E quer mais, quer mais, quer mais. Tem um apartamento, quer ter uma casa na praia. Tem uma casa na praia, quer ter uma casa no campo. Daqui a pouco o custo desse cara é uma fortuna por mês. Ele perde a renda, desmorona tudo. Porque é o apego, é em ter. A perspectiva do homem é ter. Na busca por essa riqueza tornam-se avarentos, idolatrando o dinheiro, tornando-se escravos do dinheiro ao invés de senhores. Eu conheci gente, meus irmãos, que eu convivi inclusive, gente que tinha tanto dinheiro que não usava o dinheiro. Tinha um empresário na região frequentava a nossa comunidade na região do norte do Paraná. Ele era o perfil desse cara. Ele andava que nem um mendigo.
A mulher dele toda... Ele morreu. Eu não vou dar detalhes aqui, porque hoje nós estamos conectados com tudo, né? Morreu de uma forma trágica. Quem usufrui de tudo que ele tem são outras pessoas. Porque o avarento, ele não é aquele que não tem. Ele tem medo de não ter. Ele tem, mas ele tem medo de não ter. Porque ele tem um medo de não ter, ele nem usufrui daquilo que tem. Ele nem usufrui. Ele é tão mesquinho, tão avarento, ele guarda tanto que acaba perdendo. Acaba perdendo. Então essa é a perspectiva do homem. Agora o próximo slide vai mostrar a perspectiva de Deus. E nós vamos encerrar por aqui. Pode ir para frente, você já foi. Não, não é esse não. É antes desse. Antes desse eu acho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A perspectiva do homem em relação à teologia da pobreza e da riqueza. Olha que interessante. Põe lá esse slide para mim, por favor. Aí no meio evangélico, no meio cristão, no meio da igreja, então inventaram duas teologias fundamentadas na Bíblia. Olha que interessante. A da pobreza e a da riqueza. A teologia da pobreza diz o seguinte: para ser cristão e agradar a Deus é preciso ser pobre. E acha base bíblica para isso. Está lá a base. Lucas 18. É a parábola lá, é o encontro de Jesus com o jovem rico. Jesus disse para ele: ó, cumpra os mandamentos. Cumpra todos. Tá bom. Vamos ver se você está coração. Onde está seu coração mesmo? Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Então as pessoas, algumas linhas teológicas falam assim: ó, tá vendo? Para seguir Jesus, você não pode ter nada. Tem que fazer voto de pobreza. Aí vão lá na história da igreja, pega o caso de Francisco de Assis, que chegou ao exagero, ele era tão mimado, o pai dele tão avarento, tanto dinheiro, a história dele é linda. Ele ficou tão radical com o negócio quando ele quis seguir a Jesus, que ele saiu nu da sua casa, nu, pelado, com a mão no bolso. Para chocar a mesma coisa, e tanto que ele teve uma experiência com Deus. Depois ele entrou no equilíbrio, mas entrou nessa visão da teologia da pobreza. Ou a outra teologia da prosperidade, identifica Deus como prosperidade, riqueza e riqueza, e o diabo como pobreza e miséria. Então você não pode ser pobre, você não pode não ter dinheiro, você tem que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não é abençoado. E lá estão os textos bíblicos, Deuteronômio 28:8, Deus ama a prosperidade dos seus servos e tal. Mas a questão para Deus não é esta. O ponto de Deus é a administração. É o texto lá, a visão bíblica correta que está no próximo slide lá. Ó, próximo, pode colocar agora. Quem é fiel no pouco é fiel sobre o muito. Quem é desonesto também é desonesto no muito. Porque a questão de Deus não é se eu tenho ou não tenho, é o que eu faço com aquilo que Ele me deu. É como é que eu me relaciono, é a frase do Billy Graham lá. Como é que eu me relaciono com aquilo que Deus me deu? Este é o ponto. E se nós não nos relacionarmos bem com aquilo que Deus nos deu, nós seremos mordomos infiéis. Mordomos infiéis. Mordomos infiéis. Prosperidade não se mede por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu faço com o que tenho. Porque tem muitas pessoas que têm pouco e vivem muito bem. Tem pessoas que têm muito e vivem muito estressadas, muito preocupadas, muito tensas. Não tem vida. Não tem vida. Acho que todo mundo que chega perto dela quer se aproveitar dela. Não tem vida, nem desfruta do que tem.
Você sabe da máxima, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Que é o ciclo da vida. O pai rico, o filhinho é o filho do pai, é o filhinho, família nobre, consome tudo que o pai ganhou e a segunda geração, ou a terceira geração fica pobre. Isso é histórico. Isso é histórico. Porque nós não sabemos lidar com isso. Porque a questão do dinheiro é uma questão de senhorio. De senhorio. Quando Jesus é Senhor sobre a nossa vida, voltando à parábola para fechar com ela, quando eu entendo que eu sou apenas administrador daquilo que eu tenho, daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que eu vou prestar contas daquilo, eu trato o dinheiro como ele deve ser tratado. Como algo que não me pertence. E aí então eu penso em tudo o que eu vou fazer. Em tudo o que eu vou comprar. E eu sempre pergunto, eu preciso? Uma frase que eu sempre aprendi, que o pastor Carlos Alberto nos ensinou muitos anos atrás. Isso é um desejo ou é uma necessidade? Eu preciso? Porque a gente é bom fazer pergunta para os outros, mas é ruim fazer pergunta para nós, quando nossos interesses estão em jogo. Eu preciso mesmo de uma casa maior? Eu preciso mesmo de um carro? Eu estou andando com um carro que tem um valor comercial de 25 mil. Um dia alguém falou para mim assim, rapaz, você precisa de um carro daquele ali. Ó. Eu falei, quanto custa o carro daquele? Custa 110. Eu falei, mas ele vai, eu não vou com o mesmo lugar com esse aqui? Com 25? Minha prioridade não é carro. Não estou dizendo que eu não posso ter um carro. Estou dizendo que é um conceito que eu estou falando para você. Porque às vezes, meus irmãos, a gente se enrola na vida com coisas que não são necessidades. Você não morreria sem aquilo. Nós fomos para uma viagem daqui para Valadares, 1000 quilômetros, com uma Discovery 4 e com um Minhar Trek 2008, nós vamos do mesmo jeito. Eu só vou chegar um pouquinho depois, mas eu vou chegar. Uma custa 300 mil e a outra custa 25. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar um pouco mais. Porque se nós somos fiéis, Deus vai nos dar muito mais. Se Deus encontrar nessa comunidade pessoas generosas, que vão lidar com dinheiro, com sabedoria, com prudência, com discernimento, sabendo que são apenas gestores daquilo que Deus colocou nas suas mãos, Deus vai colocar muito mais. Para você abençoar outros, para você financiar projetos, para você abençoar pessoas, para você gerar recursos, para você gerar empregos, para você ir embora. Deus faz isso até com o ímpio. É Deus que dá. É claro que, em uns casos, o diabo também dá, né? Tem pessoas que fazem pacto com o demônio aí e ficam ricas. E depois perdem tudo e as gerações futuras são totalmente amaldiçoadas. Mas estou dizendo que tem cara que pratica esses princípios e são prósperos. Porque eles sabem lidar com a coisa. Então que Deus nos dê essa sabedoria, nos dê essa graça, nos dê esse entendimento.